Graça e paz, amados. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai as vossas mentes, para que experimenteis a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. A carta aos Romanos, é um tratado maravilhoso, nos diz a respeito da nossa fé, e nos lembra que nós devemos ser seres espirituais. Mas vamos lá, como é desafiador sermos seres espirituais, não nos esquecermos nunca disso, vivendo num corpo material. É desafiador. Mas Deus não nos convocaria, não nos chamaria para tal se isso não fosse capaz. Mas também nós entendemos que só através da graça dele, de um relacionamento contínuo, sabe, disciplinado, perseverante com o nosso Pai, com a palavra de Deus, é que nós podemos encontrar o caminho para viver de tal maneira que Paulo nos diz. Ele fala. Olha, quantas vezes, nós criamos essa divisão dentro de nós mesmos. Nós dizemos que somos corpo, alma, e espírito. O espírito está pronto, a nossa alma é sede das nossas emoções, das nossas vontades. E quando falamos emoções, são sentimentos e emoções, sendo que emoção é uma coisa e sentimento é outra. A emoção, ela é mais sutil, Ela é mais repentina. O sentimento não. O sentimento, ele fica ali, Ele é forte. Aí, quando eu fiz a minha monografia, quando eu fazia teologia, a minha orientadora, que era psicóloga, ela falava: Marisa, vamos ver o que é sentimento e emoção? E ela dizia, o medo é um sentimento, é uma emoção. O medo é um sentimento. O ciúme é um sentimento. A emoção, vamos procurar aqui uma emoção de um susto, é uma emoção. Vamos ver o que mais para ficar mais concreto. Segundo o Google, nós podemos definir assim, emoção é uma reação instintiva do corpo, é um estímulo, enquanto sentimento é reflexão sobre como nos sentimos em relação à nossa emoção. Interessante, né? Eu vou repetir. Emoção é uma reação instintiva do corpo. Há um estímulo, tem que ter alguma coisa exterior. Enquanto sentimento é a reflexão como nos sentimos em relação a essa emoção. As emoções são respostas intensas, curtas, de curta duração, enquanto os sentimentos são um processo mental avaliativo. E existem, emoções fundamentais, por exemplo, a surpresa, o desejo, a esperança, são, emoções fundamentais. Agora, sentimento, Às vezes a gente fala que o amor não é sentimento. Sim, ele não está na categoria que, para eu fazer algum ato de amor por alguém, eu vou ter que sentir. Não, eu não tenho que sentir. Quando eu olho pelo meu inimigo, por alguém que me fez raiva, eu não tenho vontade. Eu não tenho sentimento, mas eu preciso. Então ele passa pelo racional. Eu vou amar, eu decido amar. É uma atitude. Então o sentimento é algo muito mais profundo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Quando Paulo fala para nós renovarmos a nossa mente, a fim de que nós realmente conheçamos, a vontade de Deus. Por quê? Nós nascemos, fisiologicamente, e aí chegamos na idade da razão, tivemos uma educação, nascemos dentro de uma cultura, uma família, e aí herdamos, muitas vezes a questão da prática religiosa dos nossos pais. Às vezes, pessoas que nascem dentro da igreja, mas não têm uma experiência sua. Ou então, só tem a prática religiosa, ao passo que nós precisamos ter essa experiência nossa, essa fé nossa, não só a fé herdada, porque a fé herdada é um tipo de fé, mas a fé que nós adquirimos na nossa caminhada é outra fé, porque nós somos pessoas diferentes.
Então se faz imprescindível nós nos conhecermos. Conhecermos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, as nossas qualidades. Conhecermos profundamente. Porque Jeremias 17:9 fala: o coração humano enganoso é. Porque no decorrer da nossa caminhada de fé, do nosso crescimento, o que nós temos como material é isso aí. A mente, né? Que é o nosso controle, que vai pensar, que vai escolher, que vai raciocinar, que vai lembrar, que vai se entristecer, que vai sorrir, que vai se alegrar. Nenhum acontecimento nas nossas vidas vai ficar, como que eu vou dizer, nulo, sem que haja em nós uma reação, sem que haja em nós, né? Porque nós somos seres pensantes, somos seres racionais. Não vai ficar no vácuo. Qualquer coisa que nos acontecer vai gerar em nós, aqui, né? No nosso cérebro, nos nossos neurônios, nessa caixa aqui tremenda, incrível. Lembre-se que a Bíblia fala que os loucos herdarão o reino dos céus. Porque eles não escolhem, eles não pensam, eles não raciocinam como uma pessoa normal. Mas nós não, nós temos essa capacidade de escolha, de decisão, de dar respostas, de refletir dentro da normalidade da lógica. Então nós realmente sabemos que primeiro nós pensamos, depois nós sentimos. Né? Nós observamos, nós vivemos, nós temos experiências. E como fica a nossa fé em meio a tudo isso aí? Precisa estar alinhada. Mas isso é fácil, meus amados. A caminhada de fé, de maturidade espiritual, ela é simples. Ela pode ser até simples, né? Quando eu vou pela linha de raciocínio, que na verdade é até única, né? Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, me deu a graça, deu-nos o Espírito Santo para habitar em nós, então nós temos a força necessária para nós vivermos os nossos dias, para nós resolver os nossos problemas, para nós, a palavra nos diz, né, que eu sou um ser espiritual. Aqui, a nível de intelecto, está tudo muito claro para quem conhece a palavra. Mas na prática, é simples, mas na prática não é fácil. Porque nós vivemos num corpo carnal. E a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal, aquilo que não é bom, eu estou ali. É a natureza da carne. Então nós precisamos, como dizem, né? Matar a carne todos os dias. O que é matar a carne? É escolher fazer o que é certo, ainda que eu não queira. Porque o Espírito Santo nos dá o discernimento do que é certo fazer. Mas o que nos atrapalha, o que nos trai, o que nos sabota, nos auto-sabota, é a nossa própria mente. Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade nos outros. Ah, mas porque fulano fez isso, falou aquilo e tal. Sim, há uma contribuição, mas nada muda se eu não mudar. Eu que faço as escolhas. E às vezes não poucas. Nós temos consciência de determinadas coisas, mas ficamos ali naquele lugar, daquele pensamento, daquele sentimento, mesmo o Espírito Santo nos incomodando. A gente sabe. Mas há essa, digamos, uma guerra interior, né? E aí a gente só abre mão quando dói muito. Pelo menos quando eu olho para mim, eu vejo que muitas vezes eu preciso chegar no limite. Muitas vezes eu precisei chegar no limite de certas situações para tomar uma posição. Hoje eu já sou melhor nisso, tá? Então, claro que eu não vou dizer que eu sou modelo de exemplo, que é assim, mas eu tenho a impressão que nós seres humanos agimos assim. A gente não tem dificuldade para entregar as situações incondicionalmente a Deus e dizer: faça-se a sua vontade, não a minha. Porque nós não sabemos, nós não temos a sabedoria de Deus. E aí vai da nossa confiança, da nossa fé na ação dele sobre os nossos dias, sobre a nossa existência, sobre os nossos desejos. Muitas vezes nós desejamos algo e nós precisamos saber se aquilo é da vontade de Deus. Porque o inimigo, ele é real, sabe? E o que ele quer? Ele veio para quê? Para roubar, matar, destruir.
nos tomar das mãos de Deus. Então, ele não dorme, ele não come, ele não trabalha, sabe? É espírito. Ele procura nos conhecer, não se iluda, a fim dele traçar estratégias, planos, principalmente em cima do que nós queremos, para poder, em cima daquilo que nós queremos, porque ele não é burro. Né? Não há como compará-lo com o Espírito Santo, de jeito nenhum. Mas olha os milhões de anos que ele existe. Ele conhece a raça humana. Então ele vai em cima daquilo ali que eu quero e ele vai lidando com meias verdades. Ele vai trabalhando, né? Ele é astuto. E nos detalhes, estrategicamente, sabe? Ele vai trabalhando, e se nós não tivermos uma firmeza de oração, se nós não buscarmos andar em comunhão com o corpo de Cristo, se nós não buscarmos em outras pessoas também, não é sair por aí qualquer coisa, e para o telefone, não, nós vamos para o Espírito Santo, mas outras pessoas nos ajudam na caminhada. É assim o corpo de Cristo, é a igreja, aqueles que creem no Cristo vivo, aqueles que querem viver a vontade de Deus, para nos ajudarmos. A palavra fala, é um lixando o outro. Uma das estratégias dele é que nós vivamos solitários, é que nós decidamos tudo tão somente, né? Não tenhamos uma liderança sobre nós. A maior liderança é o Espírito Santo, mas ele deixou líderes sobre a face da terra também. Não vou negar para você que vivemos tempos trabalhosos. Muitos líderes enganosos, muita gente adoecida emocionalmente, se escondendo atrás de títulos, se escondendo atrás de lideranças, sem ter resolvido os próprios problemas. E é por isso que Deus nos trabalha muito antes. Quanto tempo Moisés levou para assumir o ministério que Deus deu a ele? Quanto tempo Paulo, José? Sabe? Então é uma profunda preparação. E é muito fácil nós nos equivocarmos, mas nós vamos perseverar, vamos nos sujeitar a Deus, resistir ao inimigo e ele, separar. E aquilo que em muitas vezes na dinâmica do dia a dia, nós podemos sim nos equivocar, nós podemos fazer uma escolha errada, podemos ouvir a voz do inimigo, achar que é a voz de Deus, mas glória a Deus que a misericórdia e a bondade dele nos segue todos os dias das nossas vidas. E nós buscando, sabe, ali, esse contato diário, essa submissão, Deus vai nos resgatar. E às vezes ele permite. Porque é pelas experiências que nós vivemos, que nós adquirimos, né? Perseverança, adquirimos sabedoria. E ele permite, para que nós aprendamos. Uma vez eu ouvi essa frase, é mais fácil você aprender pela experiência dos outros do que você ter que viver. Mas muitos de nós aprendem vivendo. Um grande cuidado que nós precisamos ter é sobre os nossos desejos, aquilo que queremos para as nossas vidas. Porque o inimigo não vai trabalhar em cima daquilo que a gente não quer. Ele vai trabalhar exatamente naquilo que a gente deseja, os nossos sonhos. E aí, até nós alcançarmos aqui nessa dimensão, nesse tempo que é limitado, que na verdade os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas realizações são efêmeras. Elas vão passar, porque o maior prêmio, o maior sonho que eu entendo, sabe? Mas não tem só que entender, temos que viver realmente. É ganhar a eternidade, é sermos de Jesus, é realmente nos submetermos a Ele, é viver o grande mandamento, o maior de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, a mim mesmo e ao próximo. Isso não é simples, isso demanda muita coisa. E às vezes a gente se esquece que é um ser espiritual e gasta tempo e energia correndo atrás das coisas que vão passar. E o maior objetivo, a maior realização, que é viver na vontade de Deus, passa desapercebido para a maioria das pessoas. Sabe? E a gente se dedica às coisas que vão passar. De repente, a vida se vai, podemos morrer, nos decepcionamos e ainda colocamos a culpa em Deus. Porque nós ainda não entendemos
que é vivermos a vontade de Deus. É a fé. É a eternidade que é o mais importante. Mas a Bíblia também fala, ainda terei alegria nessa terra, ainda verei realizações. Amém. Mas é consequência de eu escolher primeiro o reino dos céus e sua justiça, como fala Mateus 6,33. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Está ali, na nossa frente. Mas, amados, como é fácil nós nos enganarmos. Como é fácil nossas almas nos arrastarmos para bem longe. E nós acharmos que estamos certos, sabe? E não queremos ouvir os outros. Aí Deus deixa que a gente vá. Imagina como uma onda pega alguém, né? Dá aquele, como a gente fala, caixote, né? Você tenta se levantar, a onda te arrasta, te joga lá na areia, você come areia, entra areia no olho, no ouvido. Isso aconteceu comigo. E tem pessoas até que se afogam, né? E até morrem. Então é muito fácil. As emoções, elas são... Deus nos deu todas elas, os sentimentos, as emoções. Mas Ele nos disse. Ele nos deu também o espírito de autocontrole. Quando eu falo assim, parece tudo muito simples. Até para mim parece muito simples. Mas eu digo para vocês, não é fácil. Não é tão simples. Exige renúncia, exige muita disciplina, exige muita oração, muita leitura da palavra. Ontem, né, eu gravei o devocional em cima do Salmo 119, né? Fala da beleza, do tesouro, da preciosidade, da vontade de Deus, né? Da palavra de Deus. Mas hoje eu parei para falar sobre isso, né? Sobre a nossa alma, sobre nós nos conhecermos. Como diz o Salmo 139, Davi fala, Deus, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho errado, enganoso, Deus, e me ajuda a enxergar. E às vezes eu já tomei muito susto. Meu Deus, eu tinha certeza daquilo. Pai, foram anos. Senhor, como um ser humano pode se equivocar assim? Podemos, queridos, podemos. Mas o bom é que ainda que nós nos equivoquemos, nada se perde. A palavra fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes nós amando a Deus, desejando fazer a vontade dele, ainda assim a gente pode se equivocar. Ainda assim a gente pode tomar caminhos errados e viver naquilo ali. Mas buscando a Deus, sendo sempre sinceros, Ele vai nos redirecionar. Não podemos perder a esperança, precisamos nos perdoar, auto-perdoar, sabe? Saber que nós amadurecemos é um processo, né? Lá em Filipenses fala, capítulo 2, versículo exatamente não vou te falar porque eu posso errar. Que a nossa salvação deve ser trabalhada, né? Com temor e tremor. Né? O nosso processo de crescimento espiritual passa pelo emocional, que bloqueia o espiritual de dominar, né? Ele é um processo que dia após dia, cada acordar, cada adormecer, a cada respirar, nós vamos crescendo. Amados, é um assunto que não se esgota. É profundo demais. Eu peço ao Espírito Santo que complete e que eu volte a falar. Eu quero voltar a falar disso outras vezes. Porque eu já vivi, eu vivo essa experiência. E acredito que muitas pessoas, né? Mas o mais importante é nós, mediante tudo isso, sabermos que Deus não soltará as nossas mãos. Ainda que a nossa cabeça esteja confusa, ainda que estejamos em conflito, ainda que a nossa fé possa ser sacudida, porque ela é sacudida. Mas nós temos uma âncora, nós temos a esperança, nós temos a fé. E se não tivermos também, mas que sentimos no mais profundo, na nossa essência, porque Deus colocou essa essência em nós, ansiar por Ele, por algo mais. Vamos seguir esse anseio que sempre nos levará a Deus, sempre nos realinhará e sempre nos dará certeza de que nós temos um Pai que nos ama no mais profundo e que sempre estará disposto, desde que nós queiramos. Ele nunca atravessará a nossa vontade, Ele nunca agredirá a nossa vontade. Peçamos socorro a Ele, mesmo sem vontade, mas seguindo esse anseio, porque nós viemos dEle.
Não precisa ser muito, uma poeira de anseio, sabe? Mesmo com a mente confusa, um grito de socorro, Ele ouve, porque Ele é o Pai perfeito. Um soluço, um suspirar, Ele ouve. E Ele virá em socorro daquele que assim o fizer. Amém? Antes de você fechar o vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas se você acha que vale a pena. E reveja lá se você ainda está inscrito no canal, que às vezes a inscrição cai assim, por causa do sistema. Tá bom? Muito obrigada por estar aqui, por ser um semeador da palavra, por nos ajudar. Quando eu digo nos ajudar, eu sou uma filha amada de Deus. Uma pessoa que não tenho dúvida do meu chamado. Mas eu não posso fazer nada sozinha. Jesus não fez. Então eu preciso da sua ajuda para levar a palavra além. Amém? Ô Paizinho querido, santo, justo, fiel, um amor inexplicável tens por nós, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por nos revelar sempre a verdade, ó Deus, por nos reconduzir aos teus caminhos, ó Deus, a tirar todos os enganos, todos os carrapichos, de nos dar, ó Deus, ter nos dado essa essência, Deus, essa essência que clama por Ti, Deus, porque viemos de Ti, Deus, e em quem essa essência está quase que cauterizada, Senhor, ou foi cauterizada, o Senhor é um Deus capaz, mais do que capaz, ó Deus, de restabelecer, de restaurar. Então restaura, ó Deus, esse que me ouve não acidentalmente, ó Deus, restaura essa pessoa, Deus, esse desejo, esse pensamento de que há dentro dela um desejo que o Senhor colocou, de ser de Ti, ó Deus. E nós que temos, fortaleça cada vez mais, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração.